A paz do Senhor, meu povo. Como é que vocês estão? O som está chegando aí? Glória a Deus. Igual a Daciolo agora. Glória a Deus. Quem está por aí? Paz, paz e graça. Quem está por aí, diga assim: eu estou. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, eu estou aqui labutando para entrar ao vivo na internet, pelo Facebook, eu já tentei aqui pelo YouTube, mas enfim, nós vamos aqui deixar uma palavra hoje em se tratando de Páscoa, certo? Hoje eu quero deixar uma reflexão, certo? Para que nós possamos, dentro da medida do possível, externar o nosso sentimento nesse dia de hoje, sentimento de Páscoa do Senhor, tá bom? E eu quero fazer menção aqui do texto que se encontra no capítulo 53 do livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 53, e o versículo é o versículo de número 2, 3 e 4. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desgarrava ou se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se expuser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, este é o texto que nós queremos usar aqui como lema para essa reflexão de hoje sobre a Páscoa. Este texto é o texto que quase todo mundo aí que é cristão conhece, né? Esse texto de Isaías 53 fala de uma visão maravilhosa que o profeta Isaías estava tendo do Cristo, não do Cristo o Salvador, do Cristo que
fazia milagres. Mas Isaías teve a graça de ver Jesus, de por revelação, por visão, ver Jesus no seu ápice do seu sofrimento, no ápice da angústia, porém também no ápice da sua maior vitória. Por quê? Quem lê o texto de Isaías 53 de maneira desavisada, vamos dizer assim, quem lê o texto de Isaías 53 assim com uma tendência emotiva aguçada, vai ter seus sofrimentos, né? Vai ter seus constrangimentos na alma quando observa que a dimensão do sofrimento de Jesus foi incomparável. Não tem como nós usarmos aqui um adjetivo para que possa, vamos dizer assim, ficar bem agregado, né? Não, foi bem complicado ver Jesus sofrer, e todo esse sofrimento dele nós sabemos que foi por mim e por você. E essa Páscoa, e falando desse sentimento de Jesus, essa Páscoa ela é diferente. Essa Páscoa desse ano ela tem sido diferente. Ela tem tido suas minúcias, né? Tem tido uma questão muito particular, essa Páscoa atual, essa Páscoa desse ano de 2020, né? Por quê? Porque de fato estamos vivendo como o povo do Egito viveu na sua Páscoa judaica. Estamos vivendo aquele momento de incerteza, aquele momento de expectativa, de expectação. E era como estavam os homens e mulheres lá do Egito, os hebreus que estavam no Egito, esperando saírem daquela escravidão, daquele período de tristeza e de sofrimento. Porque, se você não sabe, a Páscoa ela se origina disso. Ela se origina exatamente da Páscoa judaica. A Páscoa cristã se origina da Páscoa judaica. E na Páscoa judaica, o que ocorre? O povo de Deus estava ali ansioso, esperançoso de saírem do Egito, de serem libertos do Egito. Porque Deus havia feito a promessa para eles, Deus havia enviado Moisés, e o que acontece? Da última praga, antes da última praga, Deus havia dito para o povo colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar, que o anjo da morte estaria passando lá na região do Egito, e que mataria os filhos dos egípcios, que matariam os servos dos deuses egípcios, certo? Então o povo havia de se proteger, o povo tinha que se proteger passando esse sangue na porta, esse sangue do cordeiro na porta. E o povo que obedeceu, protegeu a sua casa, passando sangue nos umbrais da porta. Eles se protegeram. E o que aconteceu? Quando eles se protegeram, o anjo da morte passou. A morte passou no Egito, mas não feriu nenhum filho de Deus. Nenhum hebreu foi tomado pela morte. Nenhum hebreu foi dizimado na sua família. Eles não tiveram esse mesmo problema que os egípcios tiveram. Então o que ocorre? Ocorre que enquanto o anjo da morte estava passeando na terra do Egito, as casas daqueles que temiam a Deus e que ouviram o seu nome, que ouviram o seu aviso, eles se protegeram. E quando eles se protegeram, obviamente, que quando eles se protegeram, Deus poupou o seu povo. E como estava o povo de Israel nesse momento? Eles estavam dentro de suas casas, eles tinham um cordeiro morto, eles tinham
a alimentação para a sua própria casa e também para o vizinho de família pequena. Então, o que eu quero aqui trazer hoje para você é que a origem da Páscoa cristã, ela se origina da Páscoa judaica, que fala de libertação. Essa Páscoa ela foi instituída um penúltimo dia, no dia antes de Israel sair do Egito. Por isso a Páscoa judaica ela tem o contexto de comida apressada, carne assada, mas apressada, uma comida feita rápida. Não é uma comida que... o ensinamento ali de Moisés para o povo no Egito era: gente, nós não vamos ter tempo para fazermos coisas de grande luxo, de grande montada. Nós precisamos fazer isso com pressa, sem apego. Tipo, a mensagem da Páscoa judaica era: preparem-se, façam tudo, mas comam com a roupa já no ombro, comam já com a roupa de sair, não a de dormir. Se ajeitem, se preparem, fiquem atentos. A Páscoa judaica ela dá esse sentido de trazer a pessoa à expectativa vívida, rápida, desapegada. Por quê? Porque estavam se findando os anos e os dias do povo de Israel dentro do Egito. Paz, pastor Sidney. O povo do Egito, o povo de Israel dentro do Egito estava se despedindo daquela terra. Estavam com o sentimento de adeus, agora vamos para a Canaã. Agora vamos em caminho à nossa promessa. Agora vamos receber aquilo que Deus havia prometido há muito tempo. Então, como estava o coração dos hebreus no Egito? Estavam um pouco temerosos por causa da passagem do anjo da morte, da expectativa de morte, mas também eles estavam desejosos de que aquela noite passasse logo e que eles pudessem sair em liberdade, pudessem ouvir e ver se aquela promessa feita por Deus na boca de Moisés era genuína, era verdadeira. E se cumpriu aquilo. Logo que o dia raiou, as promessas que Deus havia feito para o povo se cumpriram. Eles tiveram que sair do Egito, eles foram embora e eles abandonaram a terra da escravidão. Eles abandonaram, eles foram libertos, eles foram liberados daquele tempo de pesar, daquele tempo de dor, daquele tempo de opressão. Então a Páscoa, no contexto judaico, fala também de libertação, fala de passagem, fala de sair, vou embora. A Páscoa fala dessa mensagem que a igreja prega há muitos anos. Nós vamos embora desta terra, nós vamos sair daqui, nós vamos para a terra, para uma outra terra, nós vamos para a Nova Jerusalém, nós vamos para Canaã celestial, nós vamos para um outro lugar. Nós não ficaremos aqui nesta terra. Este é o principal sentido da Páscoa. Esse é o principal objetivo da Páscoa. É falar, é explicar para as pessoas. Assim como a mensagem de Moisés e de Arão chegaram em Gósen, na cidade no meio do Egito, onde estava o povo hebreu. Se preparem. Façam uma comida, mas não botem leite, não façam uma coisa muito requintada. Coloque no fogo, asse rápido. O pão é sem fermento, feito rápido. Em 18 minutos ele está pronto, sem fermentar. Vai ser o pão bem rápido. As ervas amargas, porque será a sua última refeição no Egito. Comam apressadamente, mate um cordeiro. E se por acaso a família for muito pequena, convide o vizinho, tenha comunhão. Esse é o sentimento de Páscoa. E quando falamos de Páscoa cristã, falamos de uma Páscoa nova. Falamos de
um sacrifício de um cordeiro que não vai ser mais como o cordeiro judaico, que todo ano se fazia, todo ano se sacrificava. Não, agora esta Páscoa é uma Páscoa, o cordeiro pascual, ele vai fazer o sacrifício perfeito. É a Páscoa perfeita, porque em Cristo, em Jesus, e nós fizemos menção aqui do texto de Isaías 53, para dar base a essa reflexão de hoje. Por quê? Porque o texto de Isaías 53, ele é a profecia que Isaías 9 e que Isaías 11 vai vaticinar, vai profetizar, vai dizer que vai acontecer. No capítulo 9, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o governo, e o principado, o comando, a autoridade estará nos ombros dele. E ele será chamado o quê? Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso. Ele será chamado Deus Forte, o Pai da Eternidade, e ele será chamado também do Príncipe da Paz. Este é o nosso Cordeiro Pascual. Por que Pascual? Porque ele morre em tempo de Páscoa. Ele é morto, e a Páscoa mais perfeita é a Páscoa em Jesus, é a Páscoa em Cristo. Por que perfeita, pastor? Porque ele é o sacrifício substitutivo. A partir de Cristo, não seria mais necessário matar nenhum cordeiro para expiação. Nenhum animal seria morto mais para poder oferecer o sangue, ou aspergir o sangue na Arca da Aliança, lá da tampa do propiciatório, não seria mais necessário, porque o nosso cordeiro, ele morreu, ou ele morreria, segundo a profecia de Isaías, com uma perfeição no sacrifício, que ele não necessitaria nunca mais de haver um outro sacrifício. Vicarice Filidei, o substituto do sacrifício, o Filho de Deus, como sacrifício substitutivo, nunca mais precisaria de ninguém para morrer. Jesus é a Páscoa perfeita. Cristo é o sacrifício completo, coeso, genuíno. Não tem nenhuma imperfeição no sacrifício de Jesus. E Isaías, por visão escatológica, lá no capítulo 53, que nós ora lemos, vemos ele profetizando e dizendo que ele veio subindo como o renovo, que a morte dele, que ele veio chegando, que ele apareceu, e isto me remonta ao capítulo 11 de Isaías, porque ele diz que do rebento, da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, viria um rebento, sairia um rebento, e este rebento faria o quê? Este rebento, ele seria diferenciado, ele teria o espírito, e ele começa a dizer de 7 espíritos que eu não quero entrar aqui, mas ele começa a falar de Cristo como um ser completamente diferente. E é por isso que hoje é um dia onde nós devemos nos reunir, ainda que hoje não houve possibilidade de estarmos dentro de uma casa, de um local em 4 paredes, mas estamos reunidos no mesmo Espírito para falar desse Cristo, desse Jesus, mas não do Jesus derrotado. Vamos analisar bem o texto de Isaías 53. Vamos observar o que é que Isaías fala a respeito da visão que ele tem de Jesus na cruz. Olha o que ele diz que ele enxerga. Olha como ele fala que ele enxerga o sacrifício. Veja como ele diz que ele enxerga. Ele diz assim, o versículo de número 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejássemos. Como ele surgiu? Ele surge, ele aparece
como quem vem de uma raiz de terra seca. O profeta, na visão, ele faz comparação. Ele diz que esse rebento, esta raiz nova, esta nova planta que surge, é como uma planta que sai de uma terra seca. Não é algo bonito, não é algo aprazível aos olhos, não é algo tenaz, vívido, desejoso, não. É algo que remonta ao escândalo, ao escárnio, à repulsa, à rejeição. É assim que Isaías vê na visão dele. Ele vê um ser que aparentemente não tinha brilho. E aqui nós vemos a simplicidade que Jesus encarnou. A natureza neutra, sem vaidade, sem expectação de público para si, sem expectação de adoração, porque o próprio Isaías, no capítulo 42, vai dizer o quê? Ele não clamará sua voz na praça. Ele não clamará na sua voz. Ele não atirará as pessoas para si, como se fosse um príncipe, um rei altivo. Não. Ele terá uma outra compostura. E aí o profeta Isaías, no próprio capítulo 42, diz assim: ele produzirá justiça. Na verdade, ele produzirá o juízo. A cana trilhada não se quebrará, e não pode apagar o pavio que fumega. Ele está dizendo, este ser que vai vir, este homem que virá, esta Páscoa de Deus, essa Páscoa aqui não é a Páscoa judaica, que não fala mais da retirada do Egito, mas da retirada deste mundo de pecado. Esta Páscoa aqui não fala mais da libertação de Faraó, mas da libertação do príncipe deste mundo, a saber, Satanás. Esta Páscoa aqui não fala mais de comer das ervas amargas do Egito, mas fala de viver uma vida de sofrimento, de luta aqui, de resistência, na expectativa de alcançar a Canaã celestial. Esta Páscoa, ela é diferente. Então, a imagem, a projeção que Isaías tem sobre Cristo, sobre a pessoa de Jesus, não é uma projeção embelezada, não é uma projeção que atraia multidões, é uma projeção que fala de profecia, de quê? De restauração. Aí eu lhe explico, não existe restauração para o que está perfeito. Não existe alegria para quem vive feliz o tempo todo. Não existe milagre onde não há enfermidade, onde não há impossibilidade, onde não há doença. Milagre só se instaura onde há catástrofe. E é por isso que no próprio capítulo 9, você vai ver dizer assim lá, de Isaías vai dizer assim, o povo que habitava nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. Certo? Então, Jesus, ele sai como uma planta de raiz de terra seca. Olhando para ele, é o que Isaías diz, olhando para ele, não víamos nele nenhuma beleza, nenhuma formosura. Não tem nada nele que chame a atenção assim no contexto carnal. Ele não tem nada que chame a atenção. E é aqui que reside a maioria dos problemas. Ele não é como a maioria dos políticos. Ele não é como a maioria dos líderes mundiais, dos artistas, dos músicos. Não. Ele é diferente. Ele é, a graça dele é interna. O poder dele é interno. E só se manifesta quando ele olha, porque o olhar dele é um olhar transformador, e quando ele expelia a palavra, quando ele dizia no meio do seu povo, a paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. Paz, shalom, seja convosco. Esta Páscoa com Jesus é perfeita, porque é personal, é personalista. Não é uma Páscoa onde nós somente lembramos
de uma festa, onde não é uma Páscoa onde somente nós analisamos um contexto histórico. Não, é uma Páscoa que nós vivemos no nosso interior, no nosso íntimo. Ele é em nós. Mas vamos para o capítulo 53 de Isaías. Versículo de número 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Quem ele era? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. O profeta Isaías está falando da natureza de Jesus, uma natureza humilde, uma natureza de servo, uma natureza que Paulo vai repetir em Filipenses 12, uma natureza de servo humilde, de obediente. E o apóstolo Paulo vai melhorar esse discurso no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, e ele vai dizer que tenhais em vós, ou que tenhamos em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, olha só, ele se despojou, ele neutralizou, ele abdicou de ser igual a Deus. Ele tirou a roupa de Deus e vestiu roupa de homem, roupa de servo. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas foi achado na forma de servo. E sendo servo, e sendo achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja que toda a nuance, todos os meandros que falam de Cristo não podem, se trouxer falso esse evangelho. Toda a mensagem que fala de Cristo fala de ausência de vaidade. Aleluia. Fala de humildade. Fala de mansidão. Fala de ausência de toda pejúria, de arrogância. A mensagem de Páscoa fala de um homem agraciado no seu íntimo, humilde, compreensivo. A mensagem da Páscoa fala de um ser, um ser espiritual que encarnou em um ser carnal. E o apóstolo João diz no capítulo 1 que e nós vimos a sua glória, glória de unigênito, Filho de Deus, graça sobre graça. Ele era, aleluia, a luz e o mundo não a conheceu. Ele, aleluia, ele era Deus. Ele era o conhecimento no meio dos homens em trevas, mas os homens o rejeitaram. Os homens rejeitaram ele. Então, o que é Páscoa? A Páscoa é falar desse Espírito de Cristo que entra em contraste com a nossa ideia, de abrangência, de amplitude, de ambivalência, de ambiguidade. A Páscoa, Cristo, é um soco no nosso estômago. Aleluia! Porque vivemos com uma vida teleguiada, telementrada, direcionada, manipulada para o sucesso próprio, para a prosperidade própria, enquanto que Cristo é completamente o contrário. A Páscoa em Cristo é a morte, é o sacrifício próprio em prol de vidas. Sim, e como se apresenta esse sacrifício? E como se mostra em público? Como este Cristo se vem a público? Como esta Páscoa ganha sentido público? Como é que ele alcança? Como é que ele faz na vida de um homem e de uma mulher? Qual é a mensagem? Qual é a profundidade que ele alcança na vida daquele que abraça essa Páscoa? Ele alcança de maneira tão profunda que Hebreus vai dizer que ele penetra até a divisão da medula, da alma, das juntas e da medula do homem, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Meu Deus! Jesus, esse Cristo que eu trago aqui como reflexão para essa Páscoa, ele não é nada. Veja como estamos hoje. Essa época de quarentena, como é que estamos? Estamos vivendo de maneira simples,
estamos vivendo de maneira aqui completamente como é que estamos vivendo. Como é que você está vivendo esses dias? Como é? Você não está vivendo como era antigamente, como você estava nos outros dias, nos outros tempos, não. Como é que estamos vivendo nesses dias atuais? Estamos vivendo de maneira simples. Estamos vivendo de incerteza. Estamos vivendo uma Páscoa que parece que foi programada. Não é, claro que não. Mas é como se tivesse sido programada para que nós vivêssemos de fato a simplicidade do Evangelho. A simplicidade da mensagem de Cristo, porque é o que Ele quer para mim e para você. Como é que Ele estava? Ele era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Versículo 3. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a visão que Isaías tem. Antes de acontecer, séculos antes de acontecer, Isaías tem essa visão. Verdadeiramente ele levou sobre si os açoites, as dores, as enfermidades. E aqui não estamos falando de dor de cabeça, de problema no pâncreas, nem no fígado, nem no rim, nem nenhuma disfunção genética. Não estamos falando dessa enfermidade. Aqui estamos falando de uma enfermidade proveniente, consequência de pecado. Uma enfermidade que é para julgar a respeito do pecado, a enfermidade espiritual. A enfermidade que aqui só um sacrifício perfeito podia pagar. Só alguém perfeito podia pagar. E ele se encontrou nessa estirpe, neste patamar em que ele se tornou o sacrifício perfeito. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos. Destituídos quer dizer perder direito. Nunca mais isso é reconstruído. Nunca mais isso é restituído. É como um filho deserdado de qualquer herança. E o texto diz isso de Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória, da presença de Deus. Sabe? Todos pecaram. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, e isso você pode ler em João 3:16, quando ele está falando para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a Páscoa perfeita. E não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque essa vida que nós vivemos aqui agora, essa vida em que estamos vivendo nesta terra, ela é passageira, ela vai acabar. Mas um dia entraremos em uma outra dimensão, onde a promessa de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é que nós alcancemos o seu reino milenar, o reino de Cristo que será na terra, o reino milenar de Jesus. E é desse reino que Isaías está falando, que ele iria aumentar no capítulo 9. E essa Páscoa, ela tem um significado muito mais profundo do que qualquer coelhinho e cenoura e chocolate que você veja na televisão, com símbolo de vida. Não. A nossa Páscoa, ela é personificada em Jesus, nesse cordeiro que morreu, nesse cordeiro que se entregou a si mesmo, nesse cordeiro que sua natureza era tão mansa, aí você pode contestar e dizer assim, mas se ele era manso, porque em João 21 ele arrebentou com os homens, ele expulsou os vendilhões do templo. Aquilo ali era uma atitude espiritual, onde ele estava expulsando ladrões do templo. Mas a natureza de Jesus era a natureza mansa. Então ele diz assim, ele diz para o povo em Mateus 11, se você ler lá, o versículo número 28 do capítulo 11, ele diz o quê? Vinde após mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, isso é Páscoa, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso, olha aí, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei Páscoa, Shabá, descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa sexta-feira é uma sexta-feira de nós lembrarmos de que esse Cordeiro se entregou, de que esse Cristo se deu, se doou por amor a mim e a você. Se entregou de alma para poder resgatar-nos de uma escuridão densa, resgatar-nos de uma corrupção generalizada. O gênero humano estava corrompido completamente, mas ele se deu e em graça nos atrai pela cruz, nos faz o convite, vinde. E ele diz em Mateus 6:22, se eu não me engano, todos aqueles que o Pai me dá, vêm a mim. E aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa Páscoa é uma oportunidade para muitas pessoas que estavam vivendo uma vida de maneira desenfreada, dissoluta, irresponsável. Esta é uma Páscoa, é um momento, é uma época de reflexão para os cristãos, mas também para os não cristãos. É um momento onde há uma oportunidade ímpar. O mundo está parado. O mundo está estagnado por questões de saúde, por questões políticas ou de pavor, mas o mundo está estagnado. Então é um momento de você, meu amigo, minha amiga, eu também, rever os meus conceitos, rever como eu estou vivendo. Esta é uma oportunidade porque ele foi machucado por mim. Ele foi machucado por você. Ele levou dores injustas. Ele levou açoites não merecidos. Ele foi oprimido, afligido, mas como inocente. Por mim e por você. Esse é um tempo onde eu e você precisamos pararmos e fazermos uma reflexão mais aguda. Pararmos de viver nesse superficialismo que abraçou o mundo com a internet, com redes sociais, com métodos, culturas e tantas coisas. E nós esquecemos de olhar até para o céu. Esquecemos de olhar para as estrelas. Estamos vivendo tão focados em objetivos terrenos. E a Páscoa não fala de ficar nesta terra. A Páscoa fala, desde lá da origem judaica, a Páscoa fala sair desta terra. A Páscoa fala de uma outra terra, de uma outra vida, de uma outra dimensão, de uma outra dispensação. Tanto que Jesus, quando come a última Páscoa, e é isso aí você vai ler em Lucas 24, você vai ver que ele senta na mesa e diz: eu muito desejei comer esta última Páscoa com vocês. Ele estava antes de ser entregue como um cordeiro, ele diz: eu muito desejei estar com vocês aqui em comunhão, porque Páscoa fala de comunhão. Páscoa fala de unidade familiar, mas também unidade de amigos. Estamos tendo essa oportunidade agora, meio que obrigados, mas estamos tendo essa oportunidade de uma reflexão mais profunda e de você aproveitar e fazer que a Páscoa não seja apenas do alimento na sua mesa para colocar fotos nas redes sociais, mas que a Páscoa tenha um sentido não no seu estômago, mas no seu âmago, na sua alma. Essa Páscoa não pode ir para o seu estômago e depois esquecer. Não pode ficar restrita a esse desejo de reverência, de não comer carne, comer apenas peixe, como se isto fosse suficiente.
Não, a Páscoa é você pensar nele, viver ele o ano todo. É o sentido de você transformar a vida. Porque todos aqueles que participam da mesa do Senhor, participando da Páscoa genuína, e isto falo do sacrifício de Jesus como um cordeiro, e que tem isto no seu interior, tem uma transformação inexplicável no campo lógico. Então a Páscoa tem que ter essa reflexão. É necessário que haja essa transformação no seu íntimo, no seu interior, que você seja uma outra pessoa. E como você será? Analisando o que foi feito por você. E se você está se comportando de acordo ou dignamente como quem recebeu um presente, sendo que nem eu, nem você merecíamos. Eu vou ler aqui o versículo de número 4, de novo. Verdadeiramente, ele tomou sobre si aquilo que era para nós, ele pegou para si. Aquilo que era para eu e para você sofrer, ele sofreu por mim e por você. Aquilo que era para eu e você recebermos, foi ele que recebeu. Entende? Então, realmente, verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. E nós reputávamos ele como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele não era apenas aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele não estava ali simplesmente recebendo uma maldição, um castigo de Deus por causa de algum erro dele. E o versículo 5 explica: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, o que ele sofreu foi por causa de mim e de você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Essa parte aqui que diz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O preço da paz que nós vivemos, o preço desta liberdade que nós temos, o preço desta possibilidade de declarar, de deliberar palavras proféticas, o preço da autoridade que eu e você temos, recebemos, estava sobre ele. O castigo que proporciona-nos a paz estava sobre ele. Foi lançado nele. Ele foi castigado para que eu e você pudéssemos ter paz. E não é uma paz artificial, onde as coisas acontecem de uma maneira mágica, onde tudo que você quer tem, onde tudo que você deseja acontece. Não, isso aí é uma paz de Hollywood. A paz lá, Elton John, John Lennon cantando Imagine. Não? A paz de Jesus é diferente. A paz dele é paz de espírito. A paz dele é aquela paz que a tempestade de Marcos 5 está lá no barco e ele está dizendo: por que tem mais? Por que sois covardes? Por que sois tímidos? Simplesmente acalma o mar, acalma o vento. A paz dele é uma paz que transcende qualquer entendimento. É ter equilíbrio no meio de uma guerra. É se manter em esperança quando não há esperança alguma. É se manter seguro no meio da insegurança. Esse tipo de paz, esse tipo de fé, esse tipo de esperança, esse tipo de aplicação que para a nossa vida provém do castigo que ele recebeu. Vamos lá, ler. Ele foi oprimido, o versículo de número 6. Todos nós estávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O verso 10 diz que agradou ao Senhor moê-lo.
foi do agrado de Deus moê-lo, certo? Mas que ele veria a expiação, veria a sua posteridade e prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Veja, ele ficará, o versículo 11, ele ficará satisfeito do trabalho da sua alma. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Veja o poder desse versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Você. Ele ficará satisfeito quando ele enxergar o fruto do trabalho da sua alma. Ele se contentará ao ver o fruto do trabalho da alma dele. Ele vai tirar essa característica de sofrimento que Isaías viu. Ele vai transcender esta característica de aflição na face, de um rosto machucado, de um corpo cortado, de um aspecto triste, de um aspecto de dor. Isso vai tudo ser transformado como? Versículo número 11. Quando ele enxergar, quando ele ver o resultado do trabalho dele, quando ele contemplar, isso era profético, isso era Isaías falando lá atrás, dizendo, ele verá o trabalho do seu fruto, o trabalho da sua alma, o fruto do seu trabalho, e ele se comprazerá, ele terá alegria, ele ficará feliz, ele ficará satisfeito. Então, quando é que Jesus, a nossa Páscoa, fica feliz? Quando ele vê que nós, resultado do trabalho dele, resultado da dor que ele teve, nós viramos de fato frutos. Veamos de fato alguém que compreendeu o sacrifício dele. Como assim? Vamos lá, versículo 11 ainda. E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha só, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, ele como justo, com esse conhecimento, trazendo esta luz, trazendo este sacrifício, fazendo este trabalho de dor, fazendo esse sacrifício substitutivo, ele ficará feliz, ele atrairá e ele salvará muito com a sua justiça, com a sua postura, ele justificará a muitos. Então, qual é a intenção dessa morte de sexta-feira? Não é você ficar choroso, não é você colocar lá a paixão de Cristo, porque na verdade não é a paixão de Cristo. A verdade é a paixão de Deus, que se encarna na imagem de Cristo, na pessoa de Cristo. Por que eu digo com segurança que é a paixão de Deus? Que deveria ser amor, mas eu entendo o termo aí antropopata, paixão. É porque você vê em João 3,16 exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou de uma forma tão grande, de tal maneira que deu o seu Filho. Foi ele que amou. Salmo 2 e Hebreus 2 vai dizer isso. A qual dos anjos eu disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos com os escabelos dos teus pés. A qual dos anjos eu gerei? E disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Você percebe que aqui é a profundidade do amor de Deus. Tentar
tentada aplicar, as tentativas de aplicação do amor de Deus, dessa paixão de resgate de Deus, nas figuras das dispensações dos reis, dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, e não deu jeito nenhum, sabe? Pela lei, não deu. A paixão de Deus era muito profunda e ele tentou aplicar, usando homens, dando porção do Espírito a profetas, dando porção do Espírito a reis, para comandar as nações, para comandar propriamente Israel, Jerusalém, Judá, e não deu certo. Mas o que acontece? Acontece que por causa deste amor de Deus, por causa desta paixão de Deus, porque Deus lhe amou muito, porque o amor dele é muito profundo por você, porque ele se apaixonou pela sua criação, porque ele não gostou e nem gosta, nunca amou ver você perdido. Deus nunca foi feliz vendo você mal. Deus não tem prazer na sua morte, nem física, nem espiritual. Deus não tem prazer em ver você, moço, moça, oprimido na alma. Deus não tem alegria em ver você perdido, tentando achar prazer em muitos lugares e deixando ele para lá. Hoje é dia de você retornar. Hoje é dia de você parar para refletir. O mundo está um caos e há uma oportunidade de Deus para você. Você não sabe o que pode ser o amanhã. Você não sabe o que pode acontecer contigo. Então é momento de você refletir no tamanho do amor de Deus por você. É momento de você ver que Deus... Veja quando você pega Isaías capítulo 23... Ali a partir do versículo 23 e diante, ele vai dizendo, Deus mostra o amor dele de uma maneira tão enorme, que ele diz assim, por que você, o tempo todo, vocês, isso falando para Israel, vocês, eu nunca oprimi vocês, eu nunca coloquei peso sobre vocês, mas vocês têm aumentado o meu trabalho por causa do vosso pecado. Vocês se afastaram de mim. Vocês não me trazem mais a oferta do gado miúdo. Ou seja, falando da adoração, falando daquela aproximação da intimidade. Deus reclama. É como um ADR, uma discussão de relacionamento. Deus reclama com Israel. Vocês me oprimem, vocês me fatigam com o pecado de vocês. Veja como o amor de Deus é enorme. Aleluia. Ele diz, vocês me apertam, vocês me fatigam com o vosso pecado, com a vossa maneira de viver. E parece que Deus vai matar no texto. Capítulo 23, verso 23 de Isaías, ele diz assim, depois ele começa a dizer assim, mas, aleluia, eu, por amor de mim mesmo, apago as vossas transgressões. Veja que tipo de amor. Eu, por amor de mim mesmo, apago as vossas transgressões. E dos vossos pecados não me lembrarei mais. Veja como é Páscoa. Veja como é o amor de Deus. Veja a profundidade. Se você pega Oséias 11, por exemplo. Se você vai ler o texto de Oséias 11, você vê Deus dizendo assim, desde que Israel era menino, eu amei. E do Egito trouxe com cordas de amor. E quanto mais eu os atraía com cordas de amor, mais eles se afastavam de mim. Isso é Páscoa. Deus está falando que ele se sacrificou pelo homem. E ele diz assim, Deus diz assim para Oséias, Oséias, quanto mais eu atraí eles com cordas de amor, Oséias, mais eles me desprezaram, mais eles se afastaram de mim, Oséias, mais eles me deixaram. E Deus começa a falar, Efraim me abandonou, Jerusalém, ele começa a falar sobre as cidades que abandonou ele. Parece que Deus vai fazer alguma coisa bem grave. E quando você vê no final do capítulo 11 de Oséias, ele fala assim, eu não vou colocar o meu peso sobre eles.
Eu não vou usar em Israel, eu não vou abater Efraim, eu não destruirei Efraim, eu não vou acabar com eles, porque eu sou Deus e não homem. Aleluia. Eu não vou matar eles, eu não vou ferir eles. A todo momento a vontade de Deus era de resgatar. A todo momento o desejo de Deus era de resgatar. Veja Jeremias falando. Deus usando Jeremias e dizendo para Jeremias: eles trocaram os mananciais ricos. Eles trocaram a fonte de água cristalina para beber em fontes de águas rotas. Eles abandonaram. Eles deixaram para trás. Eles não me quiseram. Veja, Deus o tempo todo, a Bíblia toda no Velho Testamento, Deus está falando disso. Oportunidade. Mas as pessoas não querem até hoje. Então hoje é um dia para a gente refletir isso. Hoje é um dia para você colocar a mão na cabeça e ver que você já tentou tudo nesse mundo. Que você já fez tudo que podia. Você já teve os prazeres que você desejava. Por acaso não está na hora de você parar? Hoje é um dia de reflexão. Se ele morreu por você, se ele sofreu tudo isso que nós lemos em Isaías 53. Ele recebeu açoites profundos por causa de você. Os açoites que ele recebia de um azurrague, na ponta do açoite tinham pedaços de ossos resistentes que furavam o corpo dele, chumbo e osso. Cortaram as costas dele. Encravaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E não foi uma coroa simples. Foi com espinhos, não foi esse espinho pequenininho. Espinhos de 8 centímetros na cabeça dele. Tudo isso porque ele pregava uma mensagem diferente. Porque ele dizia que haveria solução para a mulher adúltera. Que haveria solução para um pecador, um publicano. Tudo isso porque a mensagem dele era diferente. Ele deixava o traidor comer na mesa dele. Tudo isso porque ele tinha uma tendência a buscar quem não tinha nenhum prospecto de sucesso pessoal. Tudo isso porque ele escolheu a região da Galileia, a região onde habitavam as pessoas, a região da sombra da morte, a Galileia dos gentios, Decápolis, Zebulon, Naftali. Ele não escolheu nada rico. Ele não escolheu nada de grande fama. Ele escolheu aquilo que estava na catástrofe. Ele escolheu aquilo que estava em morte para dar vida. Ele escolheu aquilo que não prestava para trazer luz. Ele escolheu aquilo que estava longe, sem nenhuma possibilidade de nada. E ele disse: tem sucesso para você, tem chance, tem solução para você. A Páscoa é isso, é Jesus dizendo assim: tem chance para você. A Páscoa é Jesus dizendo: tem solução para o seu caso. A Páscoa é Jesus dizendo: eu posso mudar a sua vida. A Páscoa é Jesus dizendo: eu posso transformar a sua história. A Páscoa é ele chegando nas regiões onde a sombra da morte estava dizendo: acabou, e a luz raiar. É ele chegando nesses locais e dizendo assim: a maldição hereditária tem fim através da minha palavra. É ele dizendo: os vícios têm fim através da minha palavra. A Páscoa é dizer para você, meu amigo, minha amiga, que há uma possibilidade real. E quem está falando aqui para você tem um testemunho de vida, vivido na pele isso, sabe? É por isso que eu não resisto quando eu estou falando de algo que eu vivi e vivo hoje. Não tem como você se controlar com esse espírito dentro de você, com esta mensagem de vida dentro de você. Não dá. Há sim a possibilidade de transformação para a sua vida, para a sua casa.
Ele está esperando você apenas tomar uma atitude genuína. Uma atitude de louvor interna e dizer: eu me entrego. Eu quero isso para mim. Eu quero viver essa Páscoa. Não aquela Páscoa artificial. Ela é barachu, picabada, mas viver uma Páscoa verdadeira, uma Páscoa onde a sua alma vibra, sabe? Onde a sua alma salta do peito e todos os dilemas, todas as mazelas da alma são lançadas fora. E uma alegria que não tem como explicar. É isso que você está precisando. É isso, essa reflexão de hoje. Não é ficar triste por causa da morte de Jesus, mas é ficar feliz porque ele morreu por causa de você, para lhe dar vida. Hoje é sexta, mas vem o domingo onde ele ressuscita. Então você não pode viver uma vida de desgraça, de miséria, de declínio moral pessoal. Você tem a possibilidade de ter uma vida diferente. Você pode alcançar isso. Não é, o Jesus ele não cobra nada para fazer isso por você. É uma coisa que ele já pagou o preço e você só precisa vir. Você só precisa receber, aceitar. Você só precisa dizer: eu quero isso para mim. Você só precisa se ajoelhar, se render, estender as mãos ao céu e dizer: Pai, eu quero isso, eu quero mudança na minha vida. Mas você não vai ficar rico. Você não vai ganhar as coisas que você sonhou nesse campo humano aqui, não. Mas sua alma será milionária. Porque o Evangelho de Jesus, a Páscoa de Cristo, a Páscoa cristã, torna o ser humano rico aqui. E o pensamento dele não fica mais aqui na terra, mas Colossenses 3 se cumpre. Buscai as coisas que vêm de cima. Então, que você possa nesse dia de hoje entender o que é a Páscoa. Entender que há uma oportunidade para você. Hoje vivemos nesse clima de caos, mas a mensagem de esperança ainda está aqui. Mas haverá um dia em que o clima de caos será bem pior do que está hoje. Você vê o governador de São Paulo prendendo pessoas porque está trabalhando, porque está andando na rua no Rio de Janeiro, porque está indo na praia. Isso será multiplicado, não sei nem quantas vezes pode se multiplicar quando Jesus tirar a igreja da terra. Quando vier o arrebatamento, isso será um caos medonho. E outra, não haverá igrejas, não haverá mensagem de esperança, não haverá lugar para se resguardar e será tarde demais. Dá para ver agora como é, como será? E olha que foi só um vírus. É só uma arma química. E veja como está o mundo. Agora imagina Jesus tirando a igreja da terra, o caos que será aqui. E nesse caos não terá espaço para vitória, não terá espaço para mensagem, não. Será uma coisa medonha. Será algo que você não vai conseguir suportar. Por isso a oportunidade é já. A sua Páscoa será diferente se você entender isso. Esse clima de hoje é só o ensaio de como será o reino do anticristo, o governo do anticristo. Um governo ditador, impositor. Eu não quero nem entrar nisso aqui porque é um assunto muito profundo. Mas o que vivemos hoje não é nada para o que será vivido no período da grande tribulação. E eu quero alertar você para essa oportunidade. Abrace Jesus o mais rápido que você puder. Aceite Jesus o mais rápido. Você que está desviado, volte para... Estamos num ano bem categórico, 2020. Você já percebeu isso? 2020, 2020. Estamos em um ano bem minucioso. Se você for observar, Israel, que é a figueira
que mostra como relógio de Deus na terra. Ele se tornou nação, foi considerado, reconhecido como nação em 1948. As profecias, elas valem, depois de 70 anos ela começa a ter efeito. Ou seja, em 2018 se cumpriu os 70 anos em que Israel, a figueira, porque é o que Jesus diz para o povo de Israel, os judeus em Mateus 24 diz assim: olhai para a figueira, quando ela está para florescer, quando ela brota, quando ela floresce, eis que está chegando o tempo. Aleluia! A figueira é Israel, o tempo está próximo. Então, eu não quero nem entrar em escatologia aqui, mas eu quero que você abra seus olhos. O tempo está próximo, uma oportunidade de você receber esse amor imensurável de Deus na pessoa de Jesus. O tempo chegou para você. Se você está aí na sua casa e você quer, de alguma maneira, aceitar Jesus, se você está no seu lar neste momento e você quer receber essa Páscoa na sua vida, se você quer entregar o seu coração, aleluia, para Jesus, para o Cristo que redimiu a humanidade, porque ele morreu na sexta, mas no domingo de manhãzinha o túmulo estava vazio. Aleluia. Então ele se levantou e disse: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos. Ide e ensinando, batizando e os ensinando, fazendo discípulos em meu nome. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele deu a mensagem de ide, falar, pregue, diga, conte para as pessoas. Ei, não é momento de você ficar preso na sexta, é momento de você refletir no sacrifício e lembrar do domingo, o domingo de vitória, o domingo em que ele ressuscita. E é lá que está cumprido o provérbio que diz: tragada foi a morte na vitória. É na cruz de Cristo que está cumprida o que? Colossenses 2,14. Ele pegou a cédula, a promissória, a nota, aquela conta que estava no nosso nome, cobrando de nós, dizendo: ele tem que pagar, ele tem que receber as dores, ele tem que receber as enfermidades, ele tem que sofrer, ela tem que morrer, porque é uma pecadora, é descendência de Adão, está destituída da glória de Deus, não tem resultado, não tem solução para ele, não. Ele pegou em Colossenses 2,14 essa cédula, esta conta que estava no nosso nome, que era a gente que tinha que pagar, ele pegou e rasgou, riscou primeiro e rasgou, porque riscou quer dizer que pagou, e rasgou quer dizer ninguém usa mais contra você. A vitória nossa está no domingo em que ele ressuscita e nossa promissória foi paga por ele. E outra, o texto de Colossenses ainda diz que ele expôs a vergonha do inimigo em público. Ele publicou a nota paga em público. Ele promulgou em público a derrota do nosso inimigo. E eu hoje quero, com esta palavra, proclamar no nome de Jesus a derrota do inimigo da tua alma. Proclamar no nome de Jesus a derrota de todo o plano diabólico contra a sua vida, contra a sua família. Eu quero declarar no nome de Jesus a Páscoa perfeita em Cristo para você. Eu quero declarar no nome de Jesus aqui a Páscoa
perfeita em Jesus, ele estando no centro da sua casa, ele sendo o cordeiro na sua casa. A Páscoa judaica, o cordeiro era morto e era dividido para as famílias menores. Agora é o cordeiro que foi morto, tem que ser dividido para o mundo inteiro, não é só para as famílias de perto, mas é para o mundo inteiro. Estamos no Facebook dizendo, o pedaço do cordeiro é para você também. A Páscoa de Jesus em Cristo é para você também. Essa perfeição dessa festa você também pode participar. Você não tem nenhum demérito, você pode participar também. Hoje é o dia em que você pode, pelo nome de Jesus e pela fé no seu coração, mudar a história da sua vida. 10 de abril de 2020. O momento onde você pode ter transformação da tua alma. Eu quero pedir a você que hoje quer aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração, na sua alma, tem uma Páscoa diferente, que você feche seus olhos, dobre os seus joelhos, e eu quero orar por você. Senhor Jesus, Pai querido, Pai eterno, Filho de Deus, Raiz de Davi, Lírio dos vales, Rosa de Saró, brilhante estrela da manhã, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Em nome de Jesus, meu Deus, queremos te apresentar esta vida, esta mulher, este homem, que neste momento se encontra, Senhor, sem saída, sem direção, e se sentindo apertado, se sentindo oprimido, se sentindo, meu Deus, em confusão pessoal. Mas o Senhor é Deus. E nesse momento o Senhor contempla a vida dele, a vida dela. E eu te peço, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Meu Deus, apaga as transgressões dele e dela. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, e apaga, risca o nome dele do nome da morte, do livro da morte. Meu Deus, por tua graça e misericórdia, envia a tua graça neste ambiente, neste lar, nesta alma. Envia uma porção da tua glória, Senhor, na vida dele, na vida dela. Faz com que eles tenham transformação na alma, para que a tua paz seja evidente na casa dele. Derrota os inimigos, Senhor, não os inimigos humanos, mas os inimigos espirituais. Meu Deus, quebra esta pedra no coração desta mulher desviada, afastada da tua presença. Diz, Senhor, dissipa toda opressão, toda dúvida, toda resistência. Pai, mas que ela seja resgatada, que ele seja restaurado, que o teu nome seja glorificado na vida dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, faz, Pai, conforme o teu querer nesta casa. Abençoa estas vidas, Senhor. Que eles possam ter uma Páscoa diferente este ano. Que eles possam, Senhor, compreender qual é a paixão de Cristo. Que eles possam compreender qual é a mensagem da Páscoa. E nós te bendiremos, Senhor. Em nome de Jesus, o Cristo de Deus, o Messias, o ungido, o enviado, o desejado das nações. Pai, em o teu nome e no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te bendizemos e te agradecemos por esta oportunidade. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu não consigo ler aqui comentários, tá? Porque, bom, é muita coisa aqui, não dá pra gente ler. Mas que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Que Deus prospere aí a vida de vocês, tá? E que o nome do Senhor seja glorificado nessa semana pascual. Um grande abraço, fiquem com Deus e até
uma próxima, tá bom?